Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, dia de decisão na Europa, dia de clássico nacional na Copa Libertadores, dia de a gente comentar também o que já aconteceu no começo das oitavas da Liberta e também da Copa Sul-Americana. Tivemos vitórias brasileiras, jogos épicos aqui, de tirar o fôlego, foi legal demais. Hoje promete muito mais e a gente vai passar para você com o nosso diário, então já peço para você o seu comentário, seus palpites, não foge da raia não, quero saber os palpites para cada um dos jogos, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol, compartilhe esse vídeo também, né, para o pessoal saber que aqui no Gol você começa o dia por dentro de tudo, a gente começa logo cedinho aqui passando as informações para você chegar na escola, no trabalho, na faculdade, não interessa onde você esteja indo, mas por dentro do que aconteceu e do que vai acontecer no mundo do futebol. Destacando aqui a nossa home, a nossa capa aqui de ugol.com.br, você sabe, você encontra lá as principais informações, tem todos os jogos, os destaques, curiosidades aqui, ó, a invencibilidade, a maior invencibilidade na Série A é o Bahia, mas nas 4 divisões, entre a Série A e a Série D, a maior invencibilidade é do Central, e aí você pega lá o texto do Carlos Ramos, que está muito bom, tem destaques do mercado da bola, teremos ainda aqui o Gol no Mercado, nesta quarta-feira, então fique ligado no nosso canal, mas tem todas as notícias lá, quem chegou, quem saiu, jogos, agendinha para você preparar direitinho, prognósticos e as nossas colunas também. Vou destacar aqui essa coluna do Daniel, que está bem legal também, falando da SAF, da Lusa, porque a Lusa foi eliminada na Série D, acabou perdendo nos pênaltis para a equipe do misto e atrasa um pouquinho os planos, né? A ideia ainda dá para cumprir a meta da SAF, mas frustrante porque a Lusa é um time que eu tenho um carinho, gosto bastante, além do que eu vou destacar aqui a enciclopédia. Tem aqui, ó, o ano mágico do Guarani, né? Campeão brasileiro de 78. Vale a pena o Zenon aqui. Zenon que, né, nunca pintou o bigode. Vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos destacar aqui o que vale a pena. Vamos falar de Copa Libertadores. 3 jogos abriram a fase oitavas de final. Vou destacar, começar pela ordem dos jogos. Tivemos um empate entre Fortaleza e Vélez Sarsfield em 0-0. O jogo aconteceu lá em Fortaleza, na Arena Castelão, com um público menor do que eu gostaria. Eu sei que a fase do Fortaleza não é boa, teve uma vitória contra o Red Bull Bragantino, que fala bastante do Red Bull Bragantino também, né, nos últimos jogos, mas é uma sequência muito ruim, muitos jogos, muito tempo sem bons resultados, mas eu esperava um apoio maior, né? Não adianta, a fase não é boa, mas é com a torcida que você vai sair desse momento ruim, então eu achava ali que poderia ter mais gente. Então, se você for pegar aqui, ó, desde 13 de maio, Fortaleza teve uma vitória, né? A fase não é boa, mas tá lá. Empatou, vai decidir na Argentina, ainda tem chances. Jogo na semana que vem, né? Na terça-feira da semana que vem, contra o Vélez Sarsfield jogando na Argentina. E aquela história, não tem vantagem de gol fora, nada. Então, o empate leva a decisão para os pênaltis. Vitória garante a classificação para a Fortaleza ou então para o Vélez Sarsfield. Ainda tem que acreditar a equipe do Fortaleza. Tivemos um empate também 0-0 entre Atlético Nacional e São Paulo. Isso aqui foi de tirar o fôlego, né? Que coisa espetacular, que coisa incrível. O Rafael, foram 19 chutes a gol da equipe do Atlético Nacional. O Rafael foi bastante incomodado e teve que defender um pênalti. Foram 2 pênaltis para o Atlético Nacional, os 2 cobrados pelo Cardona, perdeu os 2, o primeiro mandou para fora, o segundo o Rafael defendeu, belíssima defesa. E ainda foram 2 bolas na trave, o Atlético Nacional. Então, São Paulo sai de Medellín vivo, porque o jogo lá era muito importante. O Atlético Nacional, deixa eu colocar aqui, tá aqui já separadinho, ó, olha aqui a campanha do Atlético Nacional. Os 3 jogos que ele fez na fase de grupos em casa, venceu o Nacional 3-0, venceu o Internacional 3-1, venceu o Bahia por 1-0. Mas quando foi fora, perdeu para o Inter por 3-0, perdeu para o Bahia por 1-0, perdeu para o Nacional por 1-0. Então, ganha em casa, perde fora. Semana que vem tem São Paulo no Morumbi contra a equipe do Atlético Nacional. Então, vai decidir em casa, com o apoio da torcida. Tem que jogar melhor. São Paulo foi muito dominado ontem, mas saiu com um resultado muito bom
pelo que a gente viu, né? Os 2 pênaltis. Seria um buraco difícil de você sair. O Cardona, quando foi substituído ali, saiu chorando, né? Foi flagrado chorando no banco de reservas. Faz sentido o cara perder 2 pênaltis, não é fácil não. Eu lembro do Palermo perdendo 3 na mesma partida. E tivemos também a vitória do Peñarol, saindo na frente contra o Racing. O Racing que a gente aponta como favorito nesse confronto eliminatório. Primeiro jogo acontecendo lá em Montevidéu. O Peñarol, os uruguaios saindo na frente contra o Racing. A volta acontece na semana que vem. Teremos são 2 partidas na Copa Libertadores hoje. Deixa eu colocar aqui na nossa tela. Aqui. Teremos 2 partidas hoje, né? Justamente aqui embaixo, tá? Flamengo Internacional, Cerro Porteño e Estudiantes. Cerro Porteño e Estudiantes às 7 da noite do horário de Brasília. E o Flamengo e Inter, que é o jogo que a gente quer, claro, acompanhar, porque é uma partidaça, é um clássico nacional. 6 anos depois, o Flamengo e o Inter voltam a se encontrar no mata-mata de Copa Libertadores. Tem o nosso prognóstico onde assistir, né? O jogo passa na TV Globo, passa também no Disney Plus. Tem a prévia da escalação, o Luiz Araújo deve jogar, o Inter com muitos problemas, o Inter vindo de uma fase ruim também, né? Uma sequência de resultados que não é dos melhores, venceu o Red Bull Bragantino. Aí tá, né? Red Bull Bragantino tá muito bem, mas tinha aquela sequência ruim que gerou muitos questionamentos. Eliminado na Copa do Brasil, assim como a equipe do Flamengo. Tem esse termo extra aqui, né? Os 2 times entram com uma pressão extra por conta da eliminação. Vou indicar, falando de Copa Libertadores, falando de Sul-Americana, o Gol nas Américas com o Dudu Monsanto. Vou colocar aqui para vocês acompanharem, tem nosso lado também, procura lá. E ele passa limpo. O primeiro já tinha todas as... A semana passada foram todas as transferências que aconteceram, né, dos adversários dos times brasileiros, e nessa semana ele passa jogo a jogo, então vale muito a pena você conferir. E vou convidar também o Na Cara do Gol, que a gente fez na semana passada, que a gente fez até o caminho para esse mata-mata da Copa Libertadores, apontando os candidatos, os nossos favoritos, e falamos dessa pressão extra que as eliminações podem trazer para esses times, para Flamengo e para Internacional. Indo para a Copa Sul-Americana, vamos lá aqui, porque nós tivemos jogos ontem também, ó. O Once Caldas venceu o Huracan por 1-0, o Del Valle venceu o Muxuquiruna por 1-0 também, e tivemos a vitória do Fluminense fora de casa contra o América de Cali. Primeiro gol, uma bobeada incrível, né? Foi um gol contra ali do Candelo, e depois o Canóbio marcou um belo gol com 15 minutos, estava 2-0 para o Fluminense. A equipe do América de Cali diminuiu já nos acréscimos da partida, aos 48 do segundo tempo, mas o Fluminense vai decidir na semana que vem em casa, com uma boa vantagem. E que belo gol, procure depois aí ver o gol do Canóbio, que foi um belíssimo gol, realmente vale a pena você conferir essa vitória importante do Fluminense jogando fora de casa. A gente lembra que o Brasil tem o menor número, né, de times participantes da fase oitavas de final de toda a história da Copa Sul-Americana, mas ainda tem chance de título, né? E aí, vamos destacar aqui os outros jogos. Hoje teremos o Bolívar contra o Cienciano, teremos também o Alianza Lima contra a Universidade Católica, mais uma partida às 9h30 da noite, Universidade de Chile contra o Independente. Amanhã, 2 jogos, amanhã quinta-feira, o Atlético Mineiro vai receber o Godoy Cruz, às 7 da noite do horário de Brasília, e o Central Córdoba enfrenta a equipe do Lanús, essa a fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já que falamos de Copa, deixa eu trazer aqui, ontem rolou o sorteio da Copa do Brasil, tá? Tivemos aí a definição da fase quartas de final e o caminho para a final. Teremos o Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, e Atlético Paranaense e Corinthians. Quem passa daqui faz uma semifinal. Teremos o Clássico Carioca entre Vasco e Botafogo, tem Bahia e o Clássico Tricolor também, né? Bahia e Fluminense. Quem passar aqui faz a outra semifinal. Então a final, né, vai acontecer do cruzamento aqui, mas é essa chavezinha aqui direitinha, tá? O que acontece? O Corinthians decide em casa, Cruzeiro também decide com o mando de campo, Botafogo decide em casa, Fluminense decide em casa. Essa foi a definição por sorteio ontem na sede da CBF, então fica aí o registro para a gente marcar. Lembrando, Atlético Cruzeiro, quem passar pega Atlético Paranaense ou Corinthians, Vasco e Botafogo, quem passar pega Bahia ou Fluminense.
E teremos uma decisão hoje no futebol europeu, indo lá, Supercopa da UEFA, né, a primeira taça continental. PSG contra o Tottenham se enfrentam em Udine, na Itália. É um estádio pequeno, um estádio acanhado, inclusive, né? Um estádio para 25 mil torcedores ali, o Friuli. Vou destacar aqui que também nós temos lá todo o serviço, porque tem uma polêmica aqui, né? Você montar essa escalação da equipe do PSG, você não vai ter o Donnarumma no gol, né? Porque você tem essa questão do Donnarumma querendo sair, foi deixado de fora, não foi inscrito para a Supercopa e deve sair da equipe do PSG. É um assunto para a gente falar no Gol do Mercado, mas o Chevalier, que chegou do Lille agora, pode ser o titular, não tem uma definição ainda de qual vai ser o time, mas temos o PSG campeão da Champions League contra o Tottenham campeão da Liga Europa, se enfrentando na Itália, 4 da tarde do horário de Brasília. Só para a gente finalizar aqui, lembrando que você confere tudo aqui, ó, tem resultados. Ontem tivemos uma pré-Champions aqui, o Benfica avançando contra o Nice, né, vai para o playoff. Série B do Brasileiro, tivemos a vitória do CRB contra o Atlético. E você pode conferir outros destaques, quem vai jogar, quem jogou, né, a vitória do Corinthians no Campeonato Paulista Feminino. Hoje tem São Paulo e Realidade de Jovem. Aniversariantes do dia, destacar aqui o Lucas Moura, né? O Lucas Moura está comemorando mais do que o bom resultado conquistado em Medellín, mas aniversário de 33 anos do Lucas Moura, jogador do São Paulo, aniversário da minha mãe hoje também, então parabéns para minha mãe, mas fica aí o destaque, e lembrando, divirta-se em ugol.com.br, porque tem realmente muita coisa para você conferir. É isso, pessoal, ficamos por aqui, peço mais uma vez o seu like, seu comentário, né, os seus palpites para os jogos, que você se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol, fique ligado, clica no sininho, porque vai sair o Gol no Mercado, com as informações do mercado da bola no Brasil e do mundo. A gente conta sempre com a sua audiência. Valeu, tenha um ótimo dia, aquele abraço.